Bom, pessoal, boa noite, né? Para quem chegou agora, Luan, chegou a Luana, né? O Marcos, que eu não tinha falado um oi. E a nossa última aula, nós falamos de resíduos, né? De alguns resíduos especiais. Na verdade, nós classificamos os resíduos perigosos e depois pontuamos alguns tipos de resíduo. Então, vamos lá, que eu vou projetar aqui. Todo mundo enxerga, pessoal? Enxergam? Sim? Tá. Então, vamos. Bom, pessoal, então nós fizemos a classificação, né, desses resíduos. Na verdade, a gente classificou e focou na aula passada os resíduos perigosos e que eles são, na verdade, substâncias que de alguma forma vai trazer um impacto para o meio ambiente, para a saúde, né? Então existe uma classificação específica para eles. Por que que existe essa classificação específica? Porque na verdade a maior preocupação é o resíduo. Então, enquanto essas substâncias, antes delas serem resíduos, eles eram substâncias úteis. Mas o grande problema é que depois, quando algumas substâncias se tornam resíduos, que aí o que precisa ter e o que chama mais atenção é a necessidade do armazenamento adequado, né? Então, quando a gente fala em resíduos perigosos, são substâncias que apresentam risco, de alguma maneira. Então, dentro disso, a gente viu as substâncias inflamáveis, as corrosivas, as substâncias reativas, as substâncias que emitem radiação, né, que são consideradas como radioativas, e os resíduos biomédicos, que aí, no caso deles, existe uma legislação exclusiva e pertinente só para esse tipo de resíduo, né? Então, quando a gente fala em resíduo, de acordo com a norma da BNT, existe uma classificação. Os resíduos perigosos, do qual se enquadra aquela subclassificação, os resíduos inertes, que o próprio nome já diz, ele não vai interagir com o meio, e depois os resíduos não inertes, que é o de classe 2, né? Que são aqueles que não se enquadram. E, na verdade, a gente vai ver futuramente que existe uma definição específica, né? Que aqui é colocado com relação à solubilidade em água, mas a gente vai ver também que é com relação se ele é combustível. Aí você fala assim, ué, mas combustível não já não está lá classificado no resíduo perigoso? Não. Quando ele é combustível, pessoal, é que ele não queima prontamente, diferente do inflamável, que ele queima prontamente. Então, que ele atinge o que a gente chama de pressão de fulgor, ele atinge o ponto de fulgor e, consequentemente, então, ele entra em combustão, diferentemente das substâncias que são combustíveis, que ela pega fogo, mas não prontamente, certo? E aí nós falamos de reciclagem, né? Do lixo doméstico e também do comercial. Aqui a gente não fala do resíduo industrial, porque cada tipo de resíduo industrial ele vai ter um tratamento específico. Na verdade, muitos efluentes, é, muitos efluentes industriais, né, vão precisar de tratamentos específicos para cada um para cada tipo, né? Então, se ele é um resíduo orgânico, se ele é um resíduo inorgânico, se ele é um resíduo orgânico biodegradável, se ele é radioativo. Então, na verdade, cada um deles vai precisar ter uma identificação, uma classificação e determinar o tipo de tratamento ou o tipo de armazenamento, né? Então, aqui a gente falou só da reciclagem do lixo doméstico e comercial.
e que tem como objetivo aí, né? Então, na verdade, é muito que é gerado, né? Então, o objetivo, quando a gente fala de processos de reciclagem, que quando a gente fala do lixo doméstico e do comercial, qual que é a composição deles? Qual que é a composição desse resíduo? Se não quiser falar, pode escrever no chat, pessoal. Qual é? Pode falar um de cada vez, pessoal. Papel e plástico, né? Que é a maioria, né? Então, quando a gente viu lá na introdução a composição dos países em desenvolvimento, o principal é papel e plástico, né? Que o plástico ele se enquadra aí nos polímeros, né? Então, com isso a gente sabe que existe todo um ciclo de produção e também de reciclagem. Então, quando a gente fala em reciclagem, qual que é o objetivo? É a conservação das fontes naturais, incluindo energia, e a redução do volume de material que deve ser disposto em aterro. Por quê? Porque esses materiais, esses resíduos, né, eles são considerados como resíduos inertes, né? E aí, com isso, existe o gerenciamento desses resíduos baseados nos quatro R's, né? Que é reduzir a quantidade de materiais utilizados, reutilizar esses materiais, reciclar mediante a processos de refabricação, né, que é a reciclagem mesmo em si, e recuperar o conteúdo energético dos materiais caso não possam ser reutilizados ou reciclados. Que aí, no caso, o recuperar esse conteúdo energético é promover a queima desse material, desde que seja uma queima controlada, né, que normalmente acontece em um incinerador, né? E falamos então sobre os materiais, né? Os materiais pós-consumo que são possíveis de serem recicláveis, né? Mas lembra, pessoal, que um material que ele é reciclável não significa que ele vai ser reciclado, né? Então, por isso que quando a gente pega uma caixinha de papel cartonado, desculpa, pessoal. Quando a gente pega uma caixinha Tetra Pak, né, uma embalagem de leite, ele vem lá com o símbolo de que aquela caixinha é reciclada, que ela é reciclável, né? Mas lembra que não vai significar que aqui todo aquele papel cartonado que a gente gera, que ela vai ser realmente reciclada, certo? Então, o papel na composição de jornal e papelão, o alumínio presente em lata de bebida, que é o mais comum da gente ver, o aço também presente nas latas de alimentos, o vidro e todos os tipos de embalagens plásticas, que todas elas são materiais poliméricos, né? Então entra nessa classe de material, né? Então, em todos esses materiais a gente pode aplicar aqueles quatro R's, certo? Por quê? Porque visa a economia do recurso natural envolvido e também uma economia energética, que nós falamos do alumínio aula passada, né? Que no caso da reciclagem de alumínio, a gente economiza 95% da energia envolvida no processo, certo? Então, que quando a gente fala do alumínio, né, ele vem do mineral, que é bauxita, basicamente óxido de alumínio, na verdade, 45% é resíduo, e aí, por processos eletroquímicos, a gente reduz o alumínio metálico, né, com uma série de reações intermediárias que ocorrem até mesmo com a presença de carvão, né? E aí, com isso, então, a gente tem como reação global o óxido de alumínio,
formando o alumínio reduzido e o oxigênio oxidado na forma de gás oxigênio, certo? Então, a energia necessária para a redução é suprida na forma de eletricidade e 25% do custo da produção vem em função da energia, do gasto envolvido na energia, né? Então, por isso que em termos econômicos se justifica a reciclagem do metal, né? Porque todo esse processo eletroquímico de redução do metal, ele não existe. Quando a gente faz a reciclagem de alumínio, a gente tem só processos de fusão. Então, separa dos outros metais e aí funde para que ele possa ser reciclado, certo? Como a temperatura é muito alta, a parte orgânica se carboniza, né? Então, se tiver tinta, se tiver rótulo na embalagem, por exemplo, ela é perdida com a própria queima, certo? Então, realmente consegue obter o alumínio puro. O papel, não sei se a gente tinha falado aula passada, acho que nós paramos no alumínio, né? Então, no papel, a produção de papel virgem, né? Que nós vimos que o papel ele é originário da celulose, que a celulose pode ser de eucalipto, né? Pode ser de diferentes tipos de espécies vegetais, né? Então, o eucalipto é uma árvore que é muito utilizada para a produção de papel e existem regiões específicas no Brasil que possuem floresta de reflorestamento exclusivamente para a produção de papel. Então, é de eucalipto e pinos, né, que também é muito utilizado para a produção de papel. E aí, o que, que acontece? Tem todo o processo envolvido, né? Então, desde o transporte dos troncos de árvore até a empresa, depois os cortes, os banhos, né? O período que fica nos tanques, promovendo a separação da celulose dos outros materiais, depois a etapa que a gente chama da retirada da lignina, e aí a formação da pasta de celulose para depois produzir o papel, né? Então a gente tem uma grande quantidade de produtos químicos envolvidos e uma grande quantidade de energia envolvida também, né? E então com isso a gente tem que a reciclagem, né, a produção de papel, ele gasta 25% mais energia do que se a gente fosse fazer uma reciclagem. O transporte do papel usado para moinhos de reciclagem ao próprio processo de descoloração são operações que consomem quantidades significativas de energia. Então, por isso também, pessoal, que embora ele consuma 25% a menos, né, do que a produção do papel virgem, o que acontece é que ainda é um processo que gasta bastante energia, né? Eu posso fazer ele em casa, que é muito simples, mas se a gente aumenta essa escala, aí muitas vezes ela não se torna viável. Então lembra, pessoal, que todos os processos de reciclagem, eles vão acontecer principalmente porque tem que ter viabilidade econômica. Se não tiver viabilidade econômica, não tem o porquê da reciclagem, né? Porque a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a recuperação é, na economia dos recursos naturais e até mesmo na economia de energia, não é isso que é pensado. Na verdade, o que é pensado é se aquele processo de reciclagem ele vai ter uma viabilidade econômica, certo? Depois, o então, do papel, todo mundo tem claro, pessoal, esse processo de reciclagem do papel? Que, na verdade, na reciclagem, o que a gente vai fazer é só como que eu vou dizer? Eu vou só desagregar, né? Eu só vou desagregar as fibras do papel para depois juntá-la novamente.
certo? Mas é um processo que usa bastante água também, né? E aí então desagrega essa fibra e aí depois ela é colada de novo, né? E juntada, vamos dizer assim, e gerar o papel, certo? Um outro material bastante utilizado, pessoal, é o vidro. Só que o vidro também, a reciclagem dele é extremamente energética, né? Então, a reciclagem de quantidades grandes do vidro utilizam fornos que utilizam que esses fornos eles são movidos a combustível fóssil. São muito poluentes e com um consumo de energia bastante elevado. Então, normalmente, pessoal, o vidro ele não é reciclado, né? Ele pode ser reutilizado, ele pode ser triturado para ter um outro fim, mas a quantidade de vidro reciclado é muito pouca, né? E depois, uma outra informação, que o custo de mão de obra, energia e poluição associado à coleta, à seleção e ao transporte dos materiais devem ser considerados em qualquer análise envolvendo as operações de reciclagem. Porque lembra que a reciclagem não vai envolver só o processo da reciclagem, vai envolver o processo do transporte, que é do trazer o material para ser reciclado até uma usina específica, né? A gente tem a questão dessa logística, a necessidade de ter carros especiais para isso, né? Nós temos a questão da poluição associada à coleta e também a poluição associada aos processos de reciclagem, né? Então, o sistema ele é mais complexo do que a gente pensar só na reciclagem em si. Tanto, pessoal, que tem algumas empresas que trabalham com resíduo sólido e que elas vão buscar sem custo o resíduo em determinadas empresas. Por quê? Porque elas vão ganhar, claro, no processo, muitas vezes a empresa é, paga por um serviço prestado, né? Mas, na maioria das vezes, é necessário pensar nessa logística e do custo envolvido, certo? Então, o custo de mão de obra, energia e a poluição associadas à coleta, à seleção e ao transporte dos materiais devem ser considerados em qualquer análise envolvendo as operações de reciclagem, né? Então, o custo total disso. A, Opa. A reciclagem de papel, vidro e plástico são justificados por fatores não econômicos e não energéticos, reduzir o espaço ocupado nos aterros. Esse, pessoal, então deveria ser, mas o que rege são os fatores econômicos. Então, é super nobre a gente pensar que vai ocupar pouco espaço no aterro, que a gente vai estar recuperando energia envolvida nesses materiais de alguma maneira, mas não é isso que move. O que move é o fator econômico, né? E aí existem, claro, muitas discussões se a reciclagem é uma atividade vantajosa ou não, porque isso daí tem cotação. Então, tem época que determinado tipo de metal está em alta, tem época que determinado tipo de plástico está em alta, né? Então, que aí esse tipo de intensifica esse tipo de atividade, certo? E aí, quando a gente fala que são justificados por fatores não econômicos e não energéticos, na verdade, é regido E, e é importante, né? Porque nós temos as pessoas que retiram esse tipo de material e conduz até a reciclagem sem a gente precisar fazer isso, certo? E aí, quando a gente fala da reciclagem do papel, né, existe algumas etapas, né? Então, a dispersão das fibras na água, a limpeza para remover os contaminantes não fibrosos, o tratamento com hidróxido ou carbonato de cálcio, que muitas vezes é descolorir o papel, mas veja que aqui o hidróxido de cálcio, ele é uma base, né, que eu posso gerar ela in situ pela adição de cal e a mistura da água, né, então gera o hidróxido de cálcio, né. Eu tenho adição de detergentes, que vai fazer com que eu tenha
dispersão de pigmentos, né? E, quando é necessário, adiciona alguns peróxidos, hidróxidos sulfitos, para fazer um clareamento nesse papel, certo? Então, veja que aqui, nessa terceira etapa, eu tenho a utilização de compostos básicos, né? Eu tenho a utilização de detergentes e também, no final, se eu quiser, eu tenho a utilização dos peróxidos e dos sulfitos, que eles vão oxidar, na verdade, qualquer tipo de matéria indesejada que tenha lá nas minhas fibras de celulose, certo? Então, o uso e emissão para o ambiente de matérias-primas como o cloro e outros agentes significativamente menor na produção de papel reciclado que na criação do material virgem. Porque lembra que eu falei para vocês que no caso da produção do papel direto do eucalipto ou direto do pinus, né, tem toda aquela questão do cortar, do transportar, né, do período certo para fazer esse corte, né? E aí depois isso vai para uma determinada empresa, ou uma usina, ou uma indústria, e vai promover o processo de retirada da, retirada da celulose para a produção de papel. Então, lembra que são banhos, né? Então, eu tenho o chamado líquor preto, o líquor verde, o líquor branco, que cada um desses tem uma composição diferente, né? Então, esses caldos, né? Esses líquidos, eles são extremamente poluidores, né? Então, a reciclagem do papel seria uma forma de economizar até esses compostos secundários, vamos dizer assim, e que diminuiria ainda mais o impacto no meio ambiente, né? O uso e emissão para o ambiente de matérias-primas como cloro e outros agentes, e significativamente menor na produção de papel reciclado do que na criação do material virgem, né? Então, o cloro ele faz parte desses banhos, né, desses líquores com que fica o papel imerso. E aqui os dados, né, que são assustadores, nem são dados recentes, pessoal, mas olha, em meados de 1990, então já faz 30 anos, né? Os Estados Unidos e os países da Europa tinham que 40% do seu papel consumido, eles eram reciclados. Por quê? Porque tanto em Europa como nos Estados Unidos, eles têm uma política de coleta de materiais recicláveis, né? E é o governo que faz isso. Existe um limite no número de vezes em que o papel pode ser reciclado. Após cada ciclo, as fibras tornam-se progressivamente tornam-se progressivamente mais curtas, perdendo assim parte da sua integralidade, né? Então aquela história, mas só dá para reciclar 7 vezes, é verdade, porque na verdade você vai rompendo as fibras e aí você perde muito em qualidade, né? E papel jornal pode ser reciclado em até 5 vezes. Mas é que normalmente a gente acaba achando um período maior e mais útil, né, quando o jornal ele é reciclado, né? Na verdade, o que eu vi de uma professora é dando um significado para ele, né? Deixa de ser resíduo e aí com isso ele vai voltar a ser útil novamente, né? E existem quando a gente quando a gente fala de, de utilização, né? Então, existe usos inteligentes, que um deles é a conversão a etanol. Como que será que é isso, pessoal? Transformar celulose em etanol? Dá uma pensadinha aí, pessoal. Eu só vou pegar um pouco de água ali que minha garganta tá raspando. 2 minutos.
Vamos lá então, pessoal, vocês me ouvem? E o que que é do Marcos aí? Como que a gente faz etanol do bagaço da cana? Como que é isso? Qual que é a origem do etanol, pessoal? Tratamento enzimático. Mas como que é isso, Fernando? Isso. Que aí, utilizando a celulose, quebra no quê? Certo. E aí, o que que a gente gera? Hidrólise. Então, corre uma hidrólise ácida na celulose e a gente gera o quê? Vamos, pessoal. Hidrolisa, celulose, e o que que a gente gera? Açúcar, né? Então, primeiro gera o açúcar, que na verdade já gera a glicose, né? E aí, da glicose, então, passa pelo processo fermentativo e gera etanol. Então, lembra que a celulose é uma macromolécula formada por unidades de açúcar que estão ligadas. E aí o processo de hidrólise vai quebrar e vai gerar glicose, e aí a partir disso promover o processo de fermentação. Existe, então, pessoal, essa possibilidade, né, de hidrolisar para para hidrolisar e, consequentemente, gerar o açúcar e o processo fermentativo. Tá fazendo o quê? Uma IC sobre isso? Que chique! Com a Maíra? Legal. E a do bagaço da cana? É, que a Maíra é orientadora, né? Ai, que legal, é isso mesmo. E aí, pessoal, também existe um outro tipo de etanol, não, existe uma outra forma de fazer etanol, que esse etanol, como é que é isso? Na verdade, esse etanol é da hidrólise da cana, beleza. E aí, pessoal, o que tem também que é super legal é o chamado de plástico verde. Alguém já viu isso? Já leu alguma coisa sobre o plástico verde? O que que é? Não, é muito legal. É, queria ter feito o quê, Marcos? O TCC? Mas só de estar trabalhando nisso já vai render, né? Então, o que que é? Então, o etanol, a gente pode produzir da sacarose, né? E aí a sacarose ter diferentes fontes, que aqui para nós a gente utiliza a cana-de-açúcar. Mas tem lugares que utiliza o milho, tem lugares que utiliza beterraba, né? Então, o princípio é o mesmo, né? É utilizar a glicose presente nessas, na verdade, a sacarose, né? Que está presente nesses vegetais, e aí, com isso, promover o processo fermentativo, né? Então, primeiro, lembra que a sacarose é um disacarídeo, e aí ela é quebrada, libera a glicose, e a glicose sofre o processo fermentativo e gera o etanol. Então, eu posso mudar a minha matriz, né? Milho, cana, beterraba. Posso utilizar o processo de utilizar a celulose, que é uma macromolécula polimérica, né? Um polímero natural
com unidades de açúcar que se repetem. Então, você faz uma hidrólise e quebra essas ligações e libera a glicose. Mesma coisa, vai gerar fermentação e vai produzir CO2, né? E existe o que a gente chama de plástico verde. O que é o plástico, pessoal? Qual que é a matéria-prima de um plástico normal? Qual que é a matéria-prima de um plástico normal? Ele é um polímero, mas o que origina o polímero? Qual que é a matéria-prima do polímero? De 95% dos polímeros e dos plásticos que estão ao nosso redor, qual que é a fonte de matéria-prima dele? Qual, pessoal? Petróleo? É isso mesmo, é o petróleo, pessoal. Então, todos esses plásticos, polietileno, poliestireno, é, PVC, o PET, né? Todos eles são originários do petróleo. E aí, qual que é a questão? O que é do petróleo? O etileno, que é uma moléculazinha que a gente conhece muito bem, que é o CH2 dupla, CH2, opa, CH2, que é essa molécula que passa por um processo de polimerização e vai gerar o polietileno, vai gerar o policloreto de vinila, vai gerar todos os 95% de os 95% de plástico que está presente no nosso dia a dia, certo? Bom, então é isso daqui que vai gerar o material polimérico. Então, o que, que vem a ser esse plástico verde? O plástico verde, pessoal, é a fonte do etileno que não é derivada do petróleo. Aí, mas se não é derivada do petróleo, vai ser do quê? Isso, ele é o monômero desse polímero, né? Mas se ele é um plástico verde, então ele não é derivado do petróleo. Ele é derivado de quem? Do etanol. Exatamente. Mas como que o etanol vira esse etileno aqui? O que que o etanol tem a ver com essa molécula? Tudo a ver, né? Vocês lembrarem lá da química orgânica 2, o que que a gente tem? Que o etanol, ele é o que, pessoal? O etanol é o CH3, TH2OH, certo? Então, na verdade, o que que a gente vai ter? Se essa minha molécula aqui, eu retiro uma molécula de água, eu vou ter isso daqui. Então, na verdade, o que que a gente tem? Tira um OH e tira um hidrogênio do meu carbono 1. Então, dessa minha ligação CH3CHOH, sai o grupo OH e sai o hidrogênio. Então, ocorreu uma reação de desidratação. Então, eu perdi uma molécula de água e formei o meu etileno. E aí, formei o meu monômero, vai fazer o processo de polimerização, eu vou obter da mesma maneira o polietileno. O que mudou é que a origem dele não é do petróleo, a origem dele é uma origem verde, porque ele é obtido do etanol, que foi obtido ou da cana, ou do milho, ou seja lá do que for. Não é bonito isso? Né? Então, tinha aqui na nossa região, tinha uma usina que ela estava produzindo esses plásticos verdes, né? Por quê? Porque produzia etanol, e aí na época de pouco consumo de etanol, eles
produziram numa escala piloto, na verdade, o etileno e aí fez a polimerização para produzir o plástico verde. Mas é um tópico bem bacana. E aí a gente economiza, vamos dizer assim, recurso natural. E aí, como eu falei para vocês, essa molécula aqui, ela vai ser um polietileno. Igual, mesmas propriedades, mesmas características, mesma utilização. Então, o que mudou foi a origem. Então, eu não soube, Fernando, o que que aconteceu. Porque, inclusive, a menina me deu, foi uma aluna nossa, e, inclusive, ela me deu uma sacola de plástico verde, que é igual a qualquer uma de polietileno. Mas aí eu não soube mais nada se eles continuaram o projeto. Então, quando a gente fala do uso inteligente, a conversão do papel em etanol é um uso inteligente, né? Quando a gente fala da produção de um plástico verde a partir da desidratação do etanol e a polimerização do monômero obtido, também é um uso inteligente, né? E aí também, no último caso, ele pode ser incinerado e aí a gente recuperar o teor energético envolvido, certo? E aqui alguns dados para vocês. Ué, nossa, passou tudo isso? Bom, alguns dados. Ué, eu falei isso daqui já? Já. Então, os dados aqui, né, dos Estados Unidos, que 40% era reciclado, aqui no Brasil não chega a isso. E aí, pessoal, um outro resíduo especial que a gente tem é o pneu. Que alguém tem ideia se a gente produz muito pneu ou pouco pneu? Muito pneu, pessoal. Muito, 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 muito. E aí, o que que a gente tem? Foi uma grande revolução, né? A utilização da borracha, mas é um impacto ambiental muito grande. O menos mal é que é um resíduo não inerte, né? Claro que se você deixar ele armazenado de uma maneira inadequada, se você queimar esse pneu, ele vai deixar de ser inerte, né? Mas a princípio ele é inerte. Então, só para a gente ter alguns dados, né? Nos Estados Unidos são descartados 10 quilos de borracha de pneu por pessoa por ano. Aí você fala assim, nossa, professora, mas por pessoa por ano, 10 quilos, não dá nem 1 quilo por mês, né? Se a gente for fazer um arredondamento da conta, né? Mas, pessoal, imagina que nos Estados Unidos a gente tem quase 300 milhões de pessoas. Se cada pessoa produz 10 quilos de borracha por ano, se tem 30 milhões, né? Se produz 10 quilos, a gente vai ter, na verdade, tem 300 milhões, né? E se for produzir cada pessoa 10 quilos só nos Estados Unidos, a gente vai ter, na verdade, se é 300 milhões, a gente vai ter 3 bilhões, certo? O que que você colocou aqui, João? É a população dos Estados Unidos? Isso. 300, aproximadamente uns 300 milhões, né? E aí, cerca, então, de 350 milhões de pneus são acrescentados anualmente à quantidade de 3 bilhões de pneus que atualmente estão armazenados. Porque isso daí ele tem um tempo de meia-vida longo. Então, não é que está produzindo num ano e o que foi produzido no ano passado desapareceu. Não, a gente vai tendo um acumulativo disso. Então, a cada ano, aumenta a quantidade de 350 milhões nos 3 bilhões que já existiu do ano anterior, né? Então, 3 bilhões de pneus armazenados em pilhas do tamanho que esperam uma solução para o descarte final.
Pneus, então, a gente sabe que são fabricados a partir de derivados do petróleo, são inflamáveis, então veja, eles queimam, os incêndios com eles são comuns, e aí o que acontece na queima de pneu é que ele libera uma grande quantidade de fumaça, que nada mais é que gás misturado com materiais particulados, uma grande quantidade de monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico, e os subprodutos dessa queima, que também são tóxicas, que um deles são os hidrocarbonetos poliaromáticos, que é o antraceno, né, um deles é o antraceno, que na verdade são hidrocarbonetos de cadeia fechada aromáticos condensados, né? Então, os hidrocarbonetos poliaromáticos. E as dioxinas, que também é subproduto de queima, né? Que as dioxinas, quando vocês fizeram os trabalhos de desreguladores endócrinos, as dioxinas estavam enquadradas, né? Ela não é sintetizada, ela é produzida, ela é um subproduto da queima. Então, eu controlo a quantidade de dioxina produzida? Não, porque se eu estou promovendo a queima, ela vai liberar esses subprodutos, hidrocarboneto poliaromático e as dioxinas. Que as dioxinas hoje, pessoal, elas são consideradas uma das substâncias mais tóxicas que a gente tem no planeta. Então, quando a gente vê é, bloqueio na estrada com queima de pneu, manifestação com queima de pneu, ele não tem noção das porcarias e das substâncias que estão no meio daquela fumaça, né? Porque se soubesse, com certeza não utilizariam os pneus como fonte de incêndio, né? Esforços têm sido feitos para possibilitar os usos de pneus, seja como combustível, como recheio para asfalto, que isso já é algo real, mas ainda hoje consomem apenas 10% dos pneus descartados anualmente. Então, existe, pessoal, muitos trabalhos que envolvem a utilização de pneu, porque ele é um resíduo, e aí precisa dar uma vida útil para ele não ficar armazenado em pilhas, ocupando muito lugar no espaço. Então, essa de recheio de asfalto, ali indo de Sorocaba para Campinas, tem uma estrada que chama Santos Dumont, que é SP 95, e um trecho dela é feita com esse asfalto com pneu. E se não me engano, o pessoal na Castelo Branco também tem alguns trechos da pista que foi utilizado esse asfalto produzido com solo de pneu, né? E na verdade existe aí uma utilização para reciclagem, então de fazer tapete de carro, né? Então tapete preto de carro é de pneu. Algumas academias, pessoal, têm o chão emborrachado com um piso emborrachado. É um piso preto. E esse piso preto, ele também é a base de pneu. Então, na verdade, eles tiram o aço do pneu e aí eles moem isso, colocam algumas resinas e colam. E ela é super eficiente para amortecimento de espaço, resistência, lavagem, né? Então, é feito de pneu puro, que é uma nova utilidade para esses pneus, né? E aí, quais são as grandes vantagens, né? Quando a gente fala de reciclagem de plástico, de pneu, que eu tenho, a primeira questão é uma redução significativa no volume do lixo. Então, não sei se vocês têm o hábito de separar o material que é reciclável do material que não é reciclável. Então, ver o volume que gera desse material reciclável, que ele é muito mais volumoso do que a parte úmida do nosso resíduo. Eu tenho uma economia de energia para cada 1 quilo de plástico, eu tenho equivalência a 1 litro de petróleo em energia. Tenho a própria economia de petróleo, que para 1 tonelada de polímero, né, material plástico,
Reciclado, pessoal, economiza 130 quilos de petróleo. Eu tenho, na verdade, um menor preço nos artefatos produzidos. Por quê? Faz sentido? É porque é porcaria o material reciclado? Não. É que mais para muitos, né, o próprio processo de produção daquele plástico, ele é menor. Porque o processo de reciclagem do plástico é processo desses termoplásticos, né, que são esses plásticos que estão no nosso dia a dia, é processo de fusão, igual ao alumínio. Então, separa os diferentes tipos de plástico, então não posso reciclar PET com polietileno, porque na hora que eu for reciclar, não vai ter a propriedade de um, nem a propriedade do outro. Então, o que que faz? Separa e aí eu promovo a reciclagem separada de cada um. Porque daí, à medida com que ocorre a reciclagem, eu vou obter esse metal, esse polímero puro. E aí, com isso, manter a propriedade necessária. Então, o que, que a gente tem? Separa, aí pica, lava, seca, e o processo em si da reciclagem é o processo de fusão. Funde, ele tem a característica termoplástica, né? Então ele funde sem perder as suas propriedades. E aí, depois a gente molda, que é igual ao alumínio, né? Separa, junta só o que é alumínio, funde e depois forma uma lâmina, por exemplo, uma bobina de aço, né? Desculpa, uma bobina de alumínio, né? Alumínio gera alumínio, certo, pessoal? Então, a gente tem uma economia de energia envolvida e a economia da matéria-prima, principalmente, que é o recurso natural. Então, essa parte anterior da fundição não tem, né? Melhoria no processo de decomposição da matéria orgânica nos aterros sanitários, isso é fato, né? Porque nos aterros a gente tem a matéria orgânica que vai sofrendo um processo de é um processo de degradação, né, que é uma biodegradação, porque essa degradação ela é feita por micro-organismos, né? E aí, numa primeira etapa, o processo é aeróbico e depois, na ausência do oxigênio, ele passa a ser anaeróbico. E aí, consequentemente, se eu tenho plásticos ali envolvidos, se eu tenho materiais sólidos que não seja matéria orgânica, ele vai interferir nesse processo. De repente, diminuindo o contato do oxigênio, criando bolhas de ar que acabam reagindo, né? Então, ele interfere, esses materiais sólidos inertes e principalmente o plástico, ele interfere no tempo de decomposição e na própria decomposição do material biodegradável, né? E aí, uma outra vantagem é de poder obter outros objetos, né? Então, no caso aqui especificamente do plástico, mas no caso da reciclagem, de uma maneira geral, é obter piso de academia a partir de petróleo, né? Obter brinquedos a partir de plástico reciclado, casa de cachorro com material de caixa policartonada, né? Então a gente obtém aí uma série de produtos que possui como matéria-prima o material reciclado. E aí, quando a gente fala na reciclagem de plástico, pessoal, a gente fala de 4 tipos de reciclagem, que é o que a gente chama de reciclagem primária, reciclagem secundária, reciclagem terciária e a reciclagem quaternária. O que difere cada uma delas? Aqui, a reciclagem primária e a reciclagem secundária, pessoal, elas são chamadas de reciclagem mecânica. E o que é a mecânica? A gente não vai alterar, pessoal, a composição química desses polímeros, diferentemente da reciclagem terciária e a reciclagem quaternária. O que vem a ser a reciclagem terciária? É aquela que a gente vai destruir o polímero e vai transformar ele em outra substância.
e que ela é chamada de reciclagem química, porque ocorre uma transformação. E eu tenho a reciclagem quaternária, que é a queima. Então, ela é chamada de reciclagem quaternária e reciclagem energética. Ela faz o quê? Recupera o teor energético envolvido naquele material. Então, na reciclagem primária e secundária, é esse processo que a gente faz aqui no Brasil. Separa. Como que eu separo plástico? Como que eu posso separar plástico, pessoal? Como vocês separam? Vocês separam? Não, hoje, na verdade, a gente separa o que é reciclável, e aí o caminhão passa, e na própria usina eles fazem toda a separação. Mas se você resolver separar plástico, dá para saber? Dá. Pessoal, todos os plásticos que são produzidos aqui no Brasil, ele tem que ter uma identificação de que tipo de plástico que ele é. Na verdade, isso tudo a gente vai falar com detalhes em outra disciplina. Mas, pessoal, todos os plásticos eles vêm com uma identificação do símbolo da reciclagem e dentro dele ou tem um nome, dentro desse símbolo tem um nome, ou seja, se é PET, se é se é polietileno de alta densidade, se é de baixa densidade, se é PVC. Então, muita gente acha que aquele símbolo de reciclagem, o número que tem dentro, é quantas vezes aquele material foi reciclado. E não é isso, né? Aquele número que tem dentro do símbolo do reciclado significa o tipo de plástico que é. Então, se eu não estiver enganado, o número 1 é o PET, o número 5 é o PVC. Então, de 1 a 6 corresponde a diferentes tipos de plástico e o 7 está escrito não recicláveis, né? Significa que são plásticos não recicláveis. Então, o que, que faz essa reciclagem primária e secundária? É esse processo, separa, então eu posso separar olhando, né, o símbolo existente nas embalagens plásticas ou nos plásticos, ou então, pessoal, eu posso fazer por processos de decantação, porque cada um desses plásticos possui densidades diferentes. Então, o PVC, o PET, por exemplo, é o PET. O PLET, ele é um PET, ele é um dos mais densos, então ele afunda. Então, dos 6 materiais poliméricos, se eu colocar tudo dentro de um tanque, o que vai acontecer é que uma parte vai afundar e uma parte vai flutuar. Por quê? Porque alguns possuem densidade maior que um, né? Se for um tanque com água. Então, esses que a densidade é maior que um vai afundar. E aí a gente tem os que têm densidade menor que um. Então, eu já separo em dois grupos. Depois, eu posso fazer dois outros tanques. Um que eu vou adicionar sal, então eu vou aumentar a densidade da água. Então, aqueles dois densos, né? Quando eu coloco sal, a água fica com uma densidade de 1,2, 1,3, dependendo da quantidade. Então, eu consigo separar aqueles dois materiais plásticos que eram mais densos que a água, fazendo essa mistura com sal. E depois, aqueles que flutuaram, que têm a densidade menor que um, eu posso colocar num outro tanque. Um tanque com água e álcool, porque aí a densidade da água fica abaixo de um, e aí coloco numa proporção que permita a separação, que na verdade eu faço numa proporção que faz com que fique numa densidade intermediária entre 1 e 0,8. E aí separo o outro, né? O outro grupo dos mais densos que a água, e consigo fazer uma subseparação dos menos densos que a água, certo? Bom, separei e aí eu vou fazer o processo de fusão. Passa por várias etapas, né? Então pica, lava, seca e funde. E aí isso vai para uma extrusora que vai moldar esses materiais e vai ser posto para ser utilizado, certo? Pessoal, eu acabei de lembrar aqui do uso inteligente de material plástico e de reciclagem, é que tem uma linha, pessoal, de vasos
de planta, super moderno e assinado por esses designers bam, 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 aí famosinhos, que são todos vasos de material reciclado. Então, são vasos que parece é, um tipo de vaso que chama vaso vietnamita ou vaso. Aí tem um outro nome. Ah, são vasos aí. E que, na verdade, eles não são mais de cerâmica e nem possuem tratamento de esmalte, né? Eles dão um acabamento no plástico reciclado, que também é uma ideia super bacana, né? Então, é que me veio na mente, né? Mas a reciclagem primária e secundária, elas são as mesmas, só mecânica. Por que mecânica? Porque é fusão física, né? O processo de fusão é um processo físico, então eu não alterei a identidade. Mas o que muda de ser primário e secundário? É que no primário, esses resíduos, eles são pré-consumo. Então, são aparas de material polimérico ou polímeros virgens que eles não foram utilizados. Então, ele não precisa nem ser lavado, né? Então, aparas, né, restos de polímeros, então, vai para reciclagem. E no caso, a reciclagem secundária é o mesmo processo, só que o material polimérico, ele vem de resíduo urbano. Então, a gente diz que ele é pós-consumo. No caso da reciclagem primária, é pré-consumo, né? E no caso da reciclagem secundária, é pós-consumo. Então, aí o maior cuidado, porque é necessário separar e lavar, né, esse tipo de material. E aí, pessoal, tem algumas empresas que elas utilizam determinados nichos de material plástico. Então, quando a gente fala em plástico também, um dos grandes problemas são os plásticos que são utilizados para embalagem de agrotóxicos. Não sei se vocês sabem que existe para essas embalagens todo um protocolo, né? Então, não pode utilizar esse material plástico para qualquer coisa, né? O próprio agricultor, ele precisa fazer uma lavagem uma lavagem tríplice, né? Dessas embalagens para que fique a menor quantidade possível de resíduo. Então, ela precisa, esse tipo de plástico, se ele for reciclado, ele precisa ter um tratamento especial. Um tratamento que impeça de ter qualquer tipo de resíduo, qualquer quantidade mínima dentro desse material plástico, né? Antes de ser reciclado. Então, eu não posso misturar esse plástico originado de embalagem de agrotóxicos com garrafa PET, né? Mesmo os dois sendo PET. Por quê? Porque ele tem um risco de contaminação. Então, existem algumas empresas, pessoal, que são especialistas só na reciclagem de embalagem de agrotóxico, que a quantidade é muito grande desses plásticos. Existe uma questão da política reversa, né? Mas que funciona pouco. Então, existem algumas cooperativas agrícolas que recolhem esse tipo de embalagem. Mas é problema, porque ele é fonte de contaminação. Então, como eu falei para vocês, tem algumas empresas que trabalham só com esse tipo de plástico, que aí, no caso, essas empresas, elas têm, essa empresa, né, que eu li uma vez, que ela tem um tratamento específico de lavagem desse material, então não era um tratamento não era uma lavagem convencional, né? Então lavou, beleza. Mas e a água da lavagem? Que ela tem uma quantidade de agrotóxico. Então, na empresa, ele tinha uma estaçãozinha de tratamento de água, que era um tratamento por processo oxidativo para degradar qualquer tipo de resíduo do agrotóxico que estava na embalagem plástica. E essa fábrica também, pessoal, ela era especializada em produzir conduíte. O que é conduíte?
Conduíte, pessoal, é essa tubulação interna plástica que vai dentro da parede e que por ali passam os fios elétricos. Então, olha a sacada do cara. Ele encontrou um nicho de matéria-prima, ele desenvolveu um processo de adequação para limpeza e não ter risco, e aí ele criou uma função para esse plástico de um tempo de longa-vida elevado, porque não é todo ano que a gente troca o conduíte de uma casa, né? Então, que dure aí 30, 40 anos. Ele está dentro da parede e qualquer possibilidade de contaminação está dentro da parede, certo? Então, é uma sacada, né? Então, uma sacada inteligente para trazer para a pessoa uma questão financeira, né? Um empreendedor aí na área de reciclagem de materiais e também colabora, né, para a retirada desses materiais, desses plásticos que têm um alto impacto no meio ambiente, certo? Então, tudo mecânico. O PET, o material plástico PET passa pela reciclagem, ele vai continuar sendo PET. O PVC passa pela reciclagem, vai continuar sendo PVC e assim sucessivamente, né? E depois, então não alterei a estrutura, mas depois a gente tem o que a gente chama de reciclagem terciária, que aqui, pessoal, eu utilizo tratamento, então eu vou destruir a minha substância. Então, no caso da reciclagem terciária, a gente diz que são processos tecnológicos de produção de insumos químicos ou combustíveis a partir de resíduos poliméricos. Então, eu vou destruir, não vai ser mais polímero. Uma das reciclagens terciárias, pessoal, é promover uma reação de despolimerização. Que lembra que lá, para sintetizar o polímero, eu fiz uma reação de polimerização. No caso da reciclagem terciária, eu vou fazer um processo de despolimerização. Se eu estou fazendo uma reação de despolimerização, eu vou gerar um monômero. E aí, desse monômero, eu posso gerar outro polímero. Que no meu entendimento, pessoal, não é reciclagem, porque você está gerando um novo composto, né? Mas o Di Paoli, que é autor desse livro aqui de polímeros e que fala da reciclagem, ele chama como reciclagem terciária, né? Então eu vou quebrar. Aí ela é uma reciclagem química, porque eu vou destruir o meu polímero, certo? E depois a reciclagem quaternária, que é a energia térmica, recuperar a energia desses resíduos. E aí, para isso, eu preciso fazer uma queima controlada. Então, não vou pegar um polímero, juntar, fazer uma fogueira, né? Essa reciclagem é para obter o conteúdo energético. E isso tem que acontecer no incinerador. No incinerador, que ele vai ter filtros específicos para determinadas substâncias e, consequentemente, ter um rendimento aí para recuperação dessa energia envolvida. E por que precisa ser um incinerador e precisa ser adequado, pessoal? Porque lembra que na queima desses materiais, principalmente dos derivados de petróleo, eles vão gerar os hidrocarbonetos poliaromáticos e vão gerar as dioxinas. Então não adianta eu trocar 6 por meia dúzia. Então, se for fazer a reciclagem quaternária de queima, ela precisa ser muito eficiente, né, para evitar que esses subprodutos vão até o ambiente, certo? Claro, pessoal, que a reciclagem terciária e a reciclagem quaternária, elas requerem recursos tecnológicos para isso. Então, na quaternária, eu preciso ter um incinerador. E aí, para queima de cada tipo de material, pessoal, eu preciso ter é, parâmetros específicos de temperatura, do tipo de filtro, né? Então, requer um investimento para a obtenção de um incinerador. E no caso da terciária, pessoal, eu preciso de um aparato tecnológico,
uma caldeira ou um sistema de alta pressão e alta temperatura, né? Então, como ele é um processo tecnológico da produção de insumos, o que vai acontecer é que eu também preciso ter instalações adequadas. Então, o que que acontece aqui no Brasil, pessoal? Não tenho reciclagem terciária e nem reciclagem quaternária. Ah, mas eu queimo o polímero, eu queimo o plástico. Não queima, pessoal. Não tem viabilidade isso. A gente está piorando, está potencializando o impacto gerado. Então, não resolve queimar, né, livremente. Então, aqui no Brasil, o que que acontece? A reciclagem terciária e quaternária a gente praticamente não tem. O que mais a gente tem é a reciclagem primária e secundária, porque ela é simples. Então, hoje, quando a gente tem cidades, né, que já têm organizado o sistema de reciclagem de material, geralmente existe o processo da coleta, né? E aí, acoplado ao processo de coleta, a gente tem uma usina de reciclagem de material polimérico, uma usina de compostagem e então tem a usina de reciclagem de material polimérico, a gente tem associado, né, uma usina de compostagem, certo? E no caso de metais, pessoal, muitas vezes tem algumas empresas especializadas que buscam esse metal. Então é super bacana, que nem a cidade de Penápolis, que é uma cidade a 180 quilômetros aqui de Prudente, ela foi modelo de coletas seletivas. Não sei se alguém já leu alguma coisa, e que passou prefeito, mudou prefeito, eles conseguiram manter essa questão da reciclagem. Então, é uma tradição na cidade, né? Eles entregam, e é uma política, né, disso, porque eles entregam o saco de uma determinada cor, né? Um dia passa para pegar tal coisa, outro dia passa para pegar outra, né? Então isso já criou uma cultura dentro da cidade. Mas a reciclagem dos materiais poliméricos são feitas por reciclagem mecânica, né? Separação, lavagem, corte e a fusão, certo? Então, aqui no Brasil praticamente não existe a reciclagem terciária e a reciclagem quaternária. Fica claro, pessoal? E o que difere a primária da secundária é que um é pré-consumo e o outro é pós-consumo. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Bom esse tema, né? Ligado aí diretamente ao nosso dia a dia. Que depois eu vou passar para vocês todos os dados, né? Do quanto produz, o quanto que gera de resíduo, o quanto que passar números mesmo, né? Que é numa disciplina no semestre que vem, certo? Mas eu gosto porque ela é algo que está relacionado diretamente ao dia a dia de vocês. E o que eu espero é despertar, além de vocês adquirirem o conhecimento sobre tudo isso, é despertar um olhar crítico sobre isso, né? Que não adianta ter uma coleta, um caminhão lindo para coletar resíduo, e aí esse caminhão lindo chega lá e descarregar, né? O, os materiais recicláveis que a população separou e jogar no aterro com tudo junto, né? Que a gente vê isso em muitas cidades no Brasil, né? Então faz uma campanha, separa, canta musiquinha e aí não tem tratamento. Separa em casa os materiais recicláveis e junta tudo lá no aterro, né? Que é algo que não faz o menor sentido, né? Então, que isso também desperte esse olhar crítico de vocês frente a algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia.
certo? Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu encerro a aula aqui. E aí, pessoal, eu acabei falando no começo da aula sobre o ENAD, que amanhã vocês têm um encontro com a professora Olga, que eu vou passar as informações amanhã cedo para vocês, que vai ser a professora Olga e o professor Cássio, não sei se vocês conhecem eles, que eles vão falar sobre ENAD. A Olga, ela é demais. Ela, pessoal, é sempre mestre de cerimônia, participa como mediadora de eventos. Ela já participou do ENEP, já participou da jornada da FACLEP. Bom, mas amanhã vocês vão conhecê-la e ela é muito bacana. Muito, 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 muito bacana. E ela vai esclarecer sobre esse assunto ENAD. A professora Jaqueline é que vai acompanhar vocês, porque eu tenho aula, né? Mas aí depois vocês me contam se foi produtivo ou não. Porque daí, a partir de agora, a gente vai ter vários encontros para falar do ENAD, certo? Então, combinado amanhã, pessoal. É importante que vocês participem. Muito importante. Beleza, então, pessoal, eu conto com a colaboração e o apoio de vocês para isso, certo? Então, boa noite para vocês, pessoal. Só vou anotar também quem que estava aqui hoje. Vou pegar um papel. Boa noite, pessoal. Bom final de semana para vocês também.